Ao se abordar o tema do duplo etérico, a primeira coisa que se deve colocar é que a beleza da metodologia da doutrina espírita está em separar aquilo que pode conhecer daquilo que pouco a pouco irá conhecendo, de acordo à evolução dos conhecimentos espíritas e da própria humanidade. Esse é um conceito muito interessante, porque a questão do duplo etérico, não somente nós, duplo etérico e o corpo mental, que analisarei também, não somente nós visualizamos o que é, senão que também temos que concomitantemente visualizar o que não é, por exclusão também. A questão do duplo etérico me remeto diretamente ao livro do Dr. Zalmino Zimmermann, sobre perispírito, em que há um capítulo que fala sobre o duplo etérico. A primeira ideia que surge no duplo etérico é que é algo diferente do perispírito. É preciso, primeiro de tudo, que se tenha em mente essa diferença. No momento em que há a fecundação, no momento em que fica o perispírito já ligado por um laço fluídico, aquele feto em formação, é o momento em que começa a estruturação do duplo etérico. O duplo etérico é um fenômeno interessante porque não é a energia do corpo. Todo corpo tem uma energia. A ciência detecta e mede essa energia vital natural. Mas no livro do Dr. Zalmino Zimmermann, cita ele uma doutora, uma professora Gaskell, que fala o seguinte: os átomos físicos que constituem o organismo de qualquer criatura viva são interpenetrados por um elemento vital, uma certa vida, aos quais se deve a organização dos seres vivos. Essa nova unidade ou essência, não possuindo as propriedades físicas do átomo, não entraria nas combinações atômicas e, consequentemente, não poderia formar combinações químicas, mas permaneceria intra e infratômica, e na hora da morte se desprenderia do sistema atômico que ela havia organizado e vitalizado. Essa primeira noção que se deve ter a respeito do duplo etérico nos faz compreender que a divisão dos elementos é meramente didática. Não há, a rigor, uma divisão pormenorizada, no sentido fracionado. É como se fosse o hidrogênio e o oxigênio da água. Nós vemos a água, sabemos que existem os dois elementos, mas eles estão combinados. Podem ser separados, mas estão combinados. O duplo etérico corresponde à emanação da energia vital relacionada ao corpo. É como se fosse uma cópia do corpo físico em padrão de energia vital, vitalizada pelo pensamento e pelos elementos que nós absorvemos naturalmente na natureza. O ar que respiramos, a alimentação que temos. O duplo etérico, desse modo, corresponde a uma emanação energética do corpo, diferente do perispírito. Eis que, por ocasião da morte do corpo, o duplo etérico, permanecendo um tempo maior ou menor próximo ao corpo, já desprendido o perispírito, ele irá pouco a pouco se desintegrando. A sua função é de vitalizar o corpo. Eis que a questão do duplo etérico, diferente da emanação energética natural de cada corpo, é fotografado pela fotografia Kirling, a famosa fotografia Kirling, surgida na segunda metade do século XX, por um casal, Kirling, que estudou essa emanação, porque todo corpo vivo emana uma energia por si mesmo. O duplo etérico não seria esta energia.
seria um princípio vital imanente ao corpo que lhe dá sustentabilidade. E o interessante disso, quando fala André Luiz, que é justamente quem fala sobre o duplo etérico com uma certa parcimônia, de uma maneira mais detida, ele fala que os recursos vitais que provêm de emanações neuropsíquicas é justamente o princípio vivificador do corpo. É aquilo que mantém o corpo em sua vitalidade. E justamente quando existe um fenômeno de materialização, o ectoplasma, a substância que é utilizada para compor a estrutura energética daquela materialização, ela provém do duplo etérico. Este duplo etérico irá compor com o ectoplasma exatamente essa emanação. Ou explicando de uma maneira mais detida, o ectoplasma é a doação do duplo etérico mais as forças da natureza de qual se utiliza e dispõe para que o espírito utilize aquele elemento aglutinador junto com os perispíritos de ambos para formar uma imagem muitas vezes tangível. Daí provém a sua tangibilidade, pelos elementos que consegue capturar. Muitas vezes a materialização chega a ser de tal maneira real e de tal maneira expõe o duplo etérico, os elementos do duplo etérico, que às vezes um ferimento causa um ferimento no próprio médium que está servindo para aquela materialização. Os experimentos que deram início à noção do duplo etérico provêm de estudiosos do século XIX, Alberto de Rocas, Hector D'Urville, Hippolyte Baraduc. E o interessante dessa compreensão é que a noção do duplo etérico, a bem dizer, diferente do perispírito, provém dos hindus antigos, que falavam daquele veículo de prana, justamente a emanação da energia que dá sustentabilidade ao corpo. Não a energia que o corpo emite depois, mas a energia que lhe dá vitalidade. Traçando um ângulo até certo ponto meramente didático, tão didático quanto a separação entre espírito, perispírito, duplo etérico e corpo. Uma explicação que traçarei neste momento, em seguida. Mas uma noção perfeitamente didática que é preciso ter é que a diferença entre estes elementos é perceptível pelo plano espiritual, pelos espíritos mais elevados, mas não é, a bem dizer, algo que para efeitos didáticos possa ser separado. A vitalidade daquele corpo, o duplo etérico que dá essa sustentabilidade, ele precisa ser maior em médiuns curadores, em médiuns que doem o seu ectoplasma. É uma consequência bastante lógica que determinadas pessoas têm esse duplo etérico mais vitalizado. E é o que explica muitas vezes também que certas pessoas têm um prolongamento em suas vidas. Quando a vida vai se extinguindo, o duplo etérico vai se enfraquecendo e vai dando menos sustentabilidade àquele corpo em exercício, digamos assim. O momento em que vai decrescendo a força do duplo etérico é justamente o momento em que o corpo vai se enfraquecendo. Mas a diferença entre os 4 elementos principais, espírito, perispírito, duplo etérico e corpo físico, conquanto já expliquei ser meramente didática, eis que ficam interpenetrados numa entidade só, corresponde à seguinte noção. Acima de tudo, a sede da memória, a sede do pensamento, a matriz inviolável pelos nossos conhecimentos atuais, é o espírito, ser de fato imaterial, que não é acessível de fato. Fala-se muito em espíritos, mas na verdade não é do espírito que se fala, é do perispírito,
que é aquilo que se faz visível, aquilo que se manifesta, aquilo onde se projetam os pensamentos que provêm do espírito. O espírito, portanto, é o imaterial. Projeta em seu perispírito a estrutura dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. As enfermidades ficam plasmadas primeiro no perispírito para depois se desencadearem no corpo. Mas essa troca justamente é o suporte físico do corpo. Mas para que o perispírito e o espírito, seres feitos de uma matéria tão abstrata para o entendimento, por exemplo, da ciência, para que isto se una ao corpo, é necessário justamente esse padrão de sustentabilidade vital, de vitalidade propriamente dita, que faz com que o perispírito possa se amalgamar célula a célula, átomo a átomo, ao corpo físico, fazendo a interação dos elementos e desta forma compondo este organismo vivo. Quando o corpo morre, o duplo etérico pouco a pouco vai se dissolvendo, às vezes mais rápido, às vezes de maneira mais lenta, mas é ele que dá a sustentabilidade, que dá o princípio vital. E tal fenômeno se mostra muito interessante quando Zalmino Zimmermann, no livro, diz que poucos autores abordaram, a bem dizer, o duplo etérico. André Luiz, por exemplo, abordou com bastante vagar e de uma forma bastante interessante a questão do duplo etérico. Num determinado momento, bastante claro, André Luiz refere-se ao duplo etérico no livro Nos Domínios da Mediunidade. Diz o seguinte, através de um instrutor espiritual: com auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Interessante notar que corpo astral é sinônimo de perispírito, não de duplo etérico. O duplo etérico provém desta emanação neuropsíquica. E quando falamos em corpo mental, uma noção que o próprio Dr. Zalmino Zimmermann nos traz de que pouquíssimos autores abordaram esse tema, aliás, bastante controvertido. Parece, por exemplo, Hippolyte Baraduc abordou esse tema. André Luiz menciona uma vez só. E parece ser, segundo a lição de André Luiz, um envoltório sutil da mente. Diz ele, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. E diz, o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada ao dicionário terrestre. Constante no livro Evolução em Dois Mundos, página 25. A grande questão do corpo mental parece ser uma emanação que provém justamente de um ponto que é o ponto de conexão mais intensa do perispírito jungido ao corpo, que é a mente. É evidente que o perispírito não se encontra, por assim dizer, disperso. Ele está em todos os momentos, em todos os pontos do corpo, por assim dizer. Não está ele no ponto mais específico. Porém, a mente é, por assim dizer, um local, se pudermos usar essa terminologia, que reflete com mais intensidade essa ligação perispírito e corpo.
É justamente aí que pessoas, inclusive com maior capacidade intelectual ou que dedicam à mente uma atenção maior, possuem elas um corpo mental um pouco mais dilatado. O corpo mental tem a ver com uma espécie de sustentação que diferiria do duplo etérico, apesar de ser um tipo de emanação energética que guarda certa similaridade com o duplo etérico. Então, se fizermos uma linha entre espírito e material, perispírito, seu correspondente, duplo etérico, que corresponde à emanação de sustentabilidade que provém da neuropsíquica e que lhe dá vitalidade ao corpo. Corpo físico e o corpo mental vem a ser uma estrutura, de certa forma, menor, que é apenas detectável por ter uma emanação um pouco mais substanciosa. Se imaginarmos que a mente, de fato, acaba sendo um ponto de conexão maior entre o perispírito e o corpo, é evidente que na mente vai haver um fenômeno de destaque maior que vem a ser o corpo mental. É perfeitamente claro que se diga e que se explique que determinadas noções a respeito de duplo etérico, corpo mental, não podem ser ainda minudenciadas de uma forma muito ampla, porque o conhecimento ainda não atingiu determinado grau de evolução que possa permitir o conhecimento mais detido e mais aprofundado dessa matéria. Quando se fala nos chakras, os pontos de energia, os pontos vitais, chakra coronário, o plexo solar, quando se fala nos chakras, no vídeo sobre perispírito, onde expliquei que existe uma conexão do perispírito com o corpo, esses chakras como fariam uma ligação energética, uma emanação, uma troca, um veículo. De fato, o duplo etérico está relacionado com maior intensidade, dando maior sustentabilidade nos chakras, nos centros de energia vital. E aí é que surge o conhecimento interessante que nos desperta sobre a acupuntura. Vale a pena dizer que a doutrina espírita ela não se detém a estudar outras ciências, como a acupuntura, cromoterapia, psicoterapia, psiquiatria. Não se detém ela a estudar, mas é evidente que para o bem-estar do indivíduo e correlacionando a esse conhecimento sobre energias, ela se detém a analisar no âmbito que lhe diz respeito. Quando falamos em duplo etérico e quando percebemos essa emanação de sustentabilidade vital, de energia para o corpo, percebemos que a acupuntura, quando abrange esses pontos de energia, tanto dos chakras como do próprio corpo inteiro, é evidente que a energia que a acupuntura se detém a harmonizar, no momento em que ativa determinados centros energéticos, é uma energia que diz respeito ao duplo etérico, que é o princípio que lhe está dando vitalidade física. O duplo etérico tem natureza física, conquanto sua matéria seja de fato bastante sutil, possível, de certa forma, de ser fotografada pela fotografia Kirling. Porém, ainda bastante etérea para que se perceba. Não obstante, a tecnologia cada vez vá avançando mais e cada vez seja mais fácil, mais possível de se detectar essa emanação energética que é o duplo etérico. Temos que compreender, no entanto, que a tecnologia nossa, que vai evoluindo, o conhecimento da humanidade conforme vai evoluindo, vai lançando um estudo maior sobre determinadas matérias das quais Kardec sequer abordou, por não ser permitido na época que tais ensinamentos pormenorizados confundissem a mente das pessoas, porque as pessoas ainda estavam naquela época preocupadas em entender o que era a reencarnação.
preocupadas a entender as leis morais, as leis de destruição, as leis de conservação, as leis básicas da matéria, que nos trouxe o livro dos Espíritos. Portanto, determinadas matérias, determinados assuntos, como o duplo etérico, seriam, de certa forma, inadequados para aquele momento onde o desenvolvimento do conhecimento espírita estava surgindo. Não poderia ele vir inteiro. É por isso que, frequentemente, lanço um questionamento sobre aqueles que atribuem um grau de completude à obra de Kardec, como se ele próprio não tivesse deixado espaço para as construções posteriores que fosse acompanhar o desenvolvimento da humanidade. É um ponto interessantíssimo de se destacar. E quando falamos em duplo etérico, a matéria que nos traz o livro dos Alminos Zimmermann sobre perispírito, exatamente neste capítulo, demonstra inúmeros fenômenos que estão relacionados ao duplo etérico e o corpo. O duplo etérico está muito mais ligado a uma emanação de energia vital do corpo que propriamente relacionado ao perispírito. Acaba sendo ele muito mais uma projeção do corpo físico, por isso duplo etérico. Acaba sendo muito mais ele uma projeção do corpo físico do que propriamente do perispírito. Não se confundem de modo algum perispírito e duplo etérico. No perispírito, as condutas ficam impregnadas. No perispírito, as emanações que provêm dos atos, dos pensamentos, das palavras, ficam impregnadas. E o perispírito, ao sobreviver à morte do corpo, carrega consigo esses benefícios ou esses débitos espirituais. Muitas vezes, quando o espírito pensa em algo, aquilo fica, de certa maneira, materializado e impresso na sua estrutura perispiritual. Quando o espírito tem um pensamento de raiva, aquilo fica impresso. Quando o espírito recorda, a recordação, a memória, a estrutura da memória encontra-se no espírito, mas de certa forma se manifesta tanto no perispírito e se imprime com tanta intensidade no perispírito que levou alguns estudiosos a estabelecer o perispírito como matriz da memória, quando, no entanto, ele apenas é o reflexo do espírito. Sendo o reflexo do espírito, automaticamente refletirá não somente as condutas, não somente as posturas, os gestos, as palavras, os sentimentos, os pensamentos, mas refletirá a memória também. É como se fosse o perispírito a palavra que a gente escreve. Nós escrevemos. A palavra corresponde ao que a gente estava pensando, ao que nós estávamos pensando. Mas é evidente que aquela palavra não somos nós. Aquela palavra que está escrita, uma frase, não somos nós. Nós somos seres humanos. A palavra é uma palavra, provém de nós, mas não somos nós. Portanto, o perispírito carrega consigo essas emanações mentais, essa estrutura de conduta e sobrevive à morte do corpo. Mas o duplo etérico nada tem a ver com isso. O duplo etérico provém dessa emanação neuropsíquica, dessa estrutura de vitalidade do corpo, essa sustentabilidade, essa troca. O duplo etérico alimenta-se, entre aspas, dos eflúvios da respiração, dos elementos auridos da atmosfera, da natureza, da alimentação, tem a ver com a energia vital. Às vezes, quando despertamos, por exemplo, com pouca energia, com a saúde normal, mas quando despertamos com pouca energia, ou quando nos sentimos com pouca energia, por assim dizer, esta pouca energia não tem a ver necessariamente com algum problema que esteja sendo emanado pelo perispírito. Pode ser que sim, mas no mais das vezes esta pouca energia tem a ver com a baixa vitalidade do duplo etérico. O duplo etérico, evidentemente, fica influenciado pela nossa conduta de entusiasmo, pelo nosso psiquismo, mas ele recebe, de certa forma, o efeito das demais causas. E, ao mesmo tempo, ele é causa do efeito que é a própria vida. Existe essa troca, corpo e duplo etérico. Assim como existe a troca perispírito e espírito. E ambos esses setores, o mais material, corpo e duplo etérico,
e o mais espiritual, espírito e perispírito, interagem e formam um todo completo que é o ser humano. O corpo mental, como falei, tem o seu papel de emanação sutil da mente. Mas é interessante que essa junção, que produz um resultado só, conquanto didaticamente, no plano espiritual, possa se observar essa diferença de emanações, sobretudo os espíritos superiores, a observam com mais facilidade, a grande verdade é que essa estrutura é algo totalmente desconhecido do leigo. Até o perispírito, que é, digamos, o mais falado, é também desconhecido do leigo. Portanto, os críticos do espiritismo, os detratores, que desconhecem, por exemplo, o material deste vídeo, atribuem à doutrina espírita um caráter de leviano que não corresponde à sua realidade. Se observarmos através deste vídeo, que humildemente, com o melhor que pude fazer, trago aos meus amigos e aos que me assistem, se tudo isso mostra um complexo estrutural, organizado, estudado, com suas delimitações muito próprias, muito peculiares, podemos compreender que a doutrina espírita é algo bastante extenso e grande, que necessita de nós uma postura de estudantes, de estudiosos, para que possamos compreender esses fenômenos e saber como eles funcionam. E é por isso, de certa forma, que nem todas as pessoas irão compreender a doutrina espírita. E muitos não se aproximarão por dificuldades de compreendê-la. Porém, na sabedoria do Espírito de verdade, que é Jesus Cristo, que foi quem trouxe a doutrina espírita, foi quem apresentou através dos espíritos, seus mensageiros, a Allan Kardec, cuja obra inicial, cujo marco inicial foi o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita consegue ser tão especial e tão fascinante que, mesmo que as pessoas não consigam compreender determinados fenômenos duplo etérico, corpo mental, etc., ectoplasma, por mais que as pessoas não consigam compreender determinadas estruturas, é evidente que o núcleo da doutrina espírita, o aspecto moralizador, o aspecto de privilegiar a conduta caridosa, a conduta benéfica, eliminar os obstáculos de caráter que nos impedem a um crescimento, é evidente que o núcleo realmente necessário para a encarnação ser vitoriosa, o núcleo de conhecimento necessário, a doutrina traz para o conhecimento de qualquer pessoa, até a mais simples. A grande sabedoria do Espiritismo está em ser compreensível ao mais simples, desde que tenha a humildade de procurar entender e procurar saber. Porque aquele que vem empedernido, petrificado, estagnado, numa ideia contrária, para este não é necessário dizer nada, porque ele já tem a mente absolutamente fechada. Ele é não um fanático por algo, ele é o fanático pela não crença. Existe o fanático pela não crença, conforme expliquei no vídeo 7 sobre fanatismo. É o fanático pela não crença, é o fanático por manter-se incrédulo, custe o que custar, independente se a realidade se apresenta diante de seus olhos e lhe escancara na face. Ele se mantém e continua mantendo-se incrédulo por um defeito de caráter, não por uma capacidade de observação ou de inteligência. Então, o núcleo da doutrina espírita, fundamental, que nos orienta a um caminho melhor para uma encarnação mais aproveitável e para que, ao chegar no plano espiritual, menos confusos e atordoados com a realidade que se nos apresenta, menos decepcionados e menos confusos, aguardando um céu que não está, um inferno que não existe, uma situação que não existe, aguardando os familiares que, dependendo do plano vibratório, nós não os encontraremos imediatamente, esperamos encontrá-los e não os encontramos, só posteriormente.
A orientação que a doutrina espírita tem para nos dar é no sentido de uma encarnação mais aproveitável, de uma encarnação melhor. E este ensinamento ela nos traz. Os demais ensinamentos, incluindo o aprofundamento no perispírito, este livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, tem 600 e poucas páginas. Outros livros há sobre perispírito também. Esse conhecimento, o conhecimento do duplo etérico, o conhecimento de outras matérias relacionadas à estrutura da doutrina espírita, servem para construir um pensamento, orientar a estudos e a desenvolvimentos posteriores, mas a bem dizer, pode um indivíduo ser muito bem vitorioso em sua encarnação ignorando essas coisas. Não é essencial a uma pessoa que ela domine o assunto duplo etérico para que ela possa ter uma encarnação proveitosa e para que ela possa aurir os benefícios fantásticos que a doutrina espírita tem para nos trazer. E aí, cabe uma ideia muito importante. A doutrina espírita, ela nos traz, muito importante, que todos prestem atenção. A doutrina espírita nos traz o conhecimento, as respostas e as elucidações que nós formos capazes de estudar e de compreender, que nossa inteligência seja capaz de perscrutar, estudar e compreender. A doutrina espírita é como se fosse uma grande faculdade, onde todos os cursos se encontram ali dentro. E a doutrina espírita se abre para nós e diz: é gratuito, venham, estudem o que puderem. Algumas pessoas chegarão e farão 4 faculdades, dominarão, falo simbolicamente, por favor, dominarão a medicina, a arquitetura, a engenharia. Mas vejam, a doutrina espírita tem todas as respostas para quem saiba buscar e saiba procurar e se interesse e tenha o desejo e a vontade de conhecer os mecanismos intrínsecos a tudo. É evidente que já disse em outros vídeos também que o 100% de todo o conhecimento nós não estamos no nível ainda de possuí-lo. Eis que se soubéssemos absolutamente tudo, seríamos Deus. Compreendamos que o absolutamente tudo não é acessível, mas cuidado, o acessível a nós atualmente é muito extenso, E eu diria que talvez pouquíssimas pessoas na face da Terra tenham conseguido chegar ao limite dos ensinamentos que a doutrina espírita tem para trazer. Cada um chega aonde consegue chegar. Cada um atinge aquilo que consegue atingir. Aqueles que se contentam em saber que existe a reencarnação, que a alma é imortal, que estamos reencarnando com as pessoas com os espíritos que já conviveram conosco anteriormente, e que a nossa má conduta se imprime no perispírito que vamos levar para outras encarnações em forma de débitos ou de enfermidades e etc. Aquele que se contenta com isso e procura ter uma vida mais ética, já conquistou grandes louros para a doutrina espírita. O importante é a conduta humana. O conhecimento, e nesse caso, ainda falo aqui sobre o duplo etérico, o conhecimento da matéria mais aprofundada espírita visa o esclarecimento e a orientação, mas não é, a bem dizer, imprescindível para um bom aproveitamento da encarnação e para colher preciosos frutos na doutrina espírita. Não é imprescindível, é apenas um complemento. Assim como um bom profissional não precisa conhecer absolutamente tudo de sua profissão. Para citar uma metáfora perfeita, um bom jurista na área civil não precisa dominar todas as áreas. Um bom médico, pediatra e clínico não precisa dominar todos os meandros da ortopedia ou da cardiologia. São situações, de certa forma, emblemáticas que nos mostram que um bom profissional ou um bom espírita pode colher os benefícios
de sua atividade ou de seu conhecimento sem necessariamente dominar todos os meandros. Este é o ensinamento que gostaria de trazer neste momento sobre duplo etérico, recomendando a leitura deste livro de Zalmino Zimmermann, sobre o perispírito, e no capítulo exato em que fala sobre o duplo etérico, com ensinamentos realmente muito valiosos que, sobre o duplo etérico, nos auxiliam a compreender a questão da energia vital, a questão da troca, a questão das emanações, os sentimentos das pessoas, as ideias, que podem se refletir naturalmente no perispírito, quando se aproximam de nós e quando há essa troca. O primeiro ponto que pode ser atingido é o duplo etérico, a pessoa com inveja que se aproxima de nós e que nos deixa muitas vezes cansada, aquelas pessoas que sugam a energia e nos deixam cansados. O estudo do duplo etérico serve nesse momento, nesse ponto, para nos fazer compreender que é da energia do duplo etérico que se desprendem elementos para catalisar-se e para, de certa maneira, dissolver aqueles fluidos energéticos negativos da inveja ou da maledicência. Ou seja, há pessoas que de fato sugam a energia porque extraem de nós um pouco dessa emanação que provém do duplo etérico. O duplo etérico tem, portanto, esse tipo de ensinamento a nos trazer para que possamos compreender que, independentemente do perispírito, independente do próprio corpo, existe essa energia sustentadora da vitalidade, essa energia biopsíquica sustentadora que deve ser sempre valorizada. E os pensamentos de otimismo, de gratidão, de alegria, conquanto se reflitam no perispírito, auxiliam o duplo etérico a sua purificação também. É outro ponto a ser traçado. O assunto naturalmente não foi esgotado e nem o será, e certamente os tempos por vindouros irão trazer ainda mais conhecimento a respeito dessa matéria e uma elucidação ainda mais clara e mais científica. Porém, sabemos que a estrutura complexa onde estamos situados exige muito cuidado em cada encarnação. Exige muita cautela. E talvez até para os suicidas este vídeo de hoje seja uma amostra de que a estruturação energética do próprio destino após a desencarnação, todo esse composto é sério demais para que possamos comprometê-lo com gestos de absoluta insensatez como o suicídio. Como se disséssemos neste vídeo, a realidade é muito complicada. Você que a via de maneira simples e pretendia tirar sua vida, entenda que a realidade é muito complicada e que as consequências são complicadas e são terríveis justamente porque tem um fundamento lógico que a doutrina espírita nos traz, um fundamento organicista que ela nos traz e nos mostra a partir desses elementos de corpo, duplo etérico, corpo mental, perispírito e espírito. Esse é o ensinamento que hoje gostaria de trazer. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita alegria e muito obrigado novamente pela atenção por este vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.